Paz do Senhor, tudo bem? Quem está feliz aí? Amém, glória a Deus. Então quem está feliz, pega a sua Bíblia na sua mão. Pegou sua Bíblia? Deixa eu contar uma história. O Super-Homem, ele tinha uma capa. O Batman, ele tinha um Batmóvel. O que mais? O Wolverine tinha uma garra. Hã? O Homem-Aranha tinha uma teia. O Hulk era verde. E você tem todo o poder na palavra de Deus. Amém? Aleluias. Vamos sentar por um segundo, depois a gente levanta de novo. Não, meu coração está pulando aqui, meu Deus. Para quem não me conhece, sou o pastor Leandro, sou discípulo do pastor William, da pastora Janete, sou pastor, né, da rede de jovens aqui da igreja. Temos esse privilégio de servir ao Senhor aqui. E há 4 anos eu sentava ali no último banco, no amém da bênção apostólica. Eu já estava lá na esquina e graças ao Senhor Ele me trouxe até aqui. E eu conheci uma família, eu conheci ao Senhor, a minha vida mudou, a minha história mudou, graças a Deus, graças aos nossos pastores e à nossa igreja. Então talvez você entrou aqui sem nenhuma perspectiva, mas provavelmente essa entrada que você deu aqui hoje vai mudar a sua história para sempre. Amém? Eu gostaria de chamar a Gabi aqui à frente. Hoje nós estamos aí o dia inteiro. Hoje foi o domingo combo, né? Domingo do batismo, da ceia, do Somos Um. E nós viemos para falar um pouquinho do que nós vivemos e aprendemos, né, sendo enviados pela igreja ali na Colômbia, na cidade lá de Bogotá, para fazermos um treinamento intensivo a respeito, vamos chegar um pouquinho para cá, a respeito da visão celular, né? Nós somos enviados pela igreja, nós representamos não só a nossa igreja, mas nós representamos o Brasil ali. Éramos apenas 4 pessoas, né? 4 brasileiros, 4,5, né? Tinha um lá que faltava de vez em quando. E é verdade, é tanto que ganhou o prêmio do mais sumido. E nós representamos ali 3 igrejas no Brasil e uma das igrejas era nossa, né? Então nós fomos aí projetados internacionalmente e pessoas ali nos garantiram que a gente tinha casa para ficar lá na Inglaterra, no México. Então falou assim, nossa igreja é grande, a gente vai levar a turma da igreja, você não pode levar. Então nós tivemos esse privilégio de ver cumprindo a palavra de Deus, né? A gente já tem vivido a realidade das promessas de Deus, e Deus ele tem algo muito grande para a nossa igreja e para todos vocês que estão aqui sentados. Porque quando nós falamos da prosperidade, do crescimento, do avivamento da igreja não são essas paredes. A igreja é eu e é você. Então você faz parte disso. Então nós ficamos lá mais ou menos 28 dias, nós fizemos um treinamento acerca da visão, passamos pelo pré-encontro, pelo encontro, pela convenção de jovens, aprendemos sobre os passos da visão, aprendemos sobre consolidação, sobre um monte de coisa. A gente voltou assim, carregado de conteúdo para a gente passar para a nossa igreja, para a gente aplicar, para a gente atualizar. E uma coisa que nos chamou muita atenção é saber que nós estamos no caminho certinho, né? Com relação à visão celular, essa visão que não é uma estratégia de crescimento, mas é uma visão dada por Deus para redimir a humanidade agora nesses finais dos tempos, né? E eu gostaria, a Gabi, ela sempre gosta de falar, quando eu faço a pergunta para ela, eu gostaria que você contasse então, Gabi, a sua experiência lá na Colômbia. A paz do Senhor, irmãos. Bom,
Eu tô um pouco nervosa, como sempre, mas eu vou conseguir falar, mas... Bom, eu vi Jesus na vida de cada ministrante, de cada palestrante. Eu vi o quanto eu preciso me esforçar mais. O que me chamou a atenção é que eles têm uma super vida de oração. Eles procuram fazer tudo com excelência, eles não fazem nada meia boca. Não decidem fazer um evento e, por exemplo, decidem fazer o evento para amanhã e se reúnem hoje para organizar. Não, eles sempre procuram fazer com muito tempo de antecedência. E é algo que eu aprendi, guardei no meu coração, porque é algo que minha mãe também sempre fala na igreja, que a oração é essencial. E é o que nós devemos fazer. Antes de qualquer coisa que a gente for fazer dentro da igreja ou até fora, a gente precisa orar, precisa se preparar para isso. Amém. Isso aí. E para você, qual que foi assim, resumindo, o que te chamou a atenção e qual que é a sua expectativa daqui para frente com relação ao treinamento lá? O que mais me chamou a atenção foi o evangelismo, porque às vezes a gente fica pensando assim, mas na Colômbia o pessoal é mais rendido, por isso que a igreja é coisa e tudo. Aí nós fizemos o evangelismo no domingo, que foi o Não Calarei, e eu estava com muito medo, porque primeiro eu não falo espanhol, e se abordar uma pessoa que você não consegue falar o idioma dela é muito difícil. Aqui no Brasil já é um pouquinho complicado, imagina um lugar, outro país. Mas a gente orou, como eu falei, e quando eu fui falar um espanhol muito ruim, por sinal, mas graças a Deus eles me entenderam e eu realmente vi o poder de Deus ali. Porque a gente ficou uma vez com as crianças de lá e toda vez que eu tentava falar espanhol, elas riam de mim. Super riam de mim. Mas eu acho que foi um treinamento, porque apesar de rirem de mim, elas entendiam tudo que eu estava falando. Então, quando eu cheguei lá para falar do amor de Deus, para fazer umas 3 perguntas que a gente tinha que fazer, foi algo assim impactante. Algo que eu guardei para mim, que apesar do medo, de todas as barreiras, eu sabia que Deus estava comigo. E por amor a Ele, eu não deveria me calar. Amém. E Deus nos honrou muito lá, né? Nós cuidamos de criança, a gente cuidou da consolidação, a gente aprendeu na prática muitas coisas. E nesse evangelismo, né, eles escolheram entre 40 e poucas, quase 50 pessoas do treinamento, eles escolheram 6 líderes para liderar, para organizar, para planejar, para serem os responsáveis por esse evangelismo. E um desses 6 eram eu e a Gabi. E tivemos uma equipe ali e nós recebemos ali a premiação do casal, das pessoas que mais ganharam vidas ali na Colômbia, né? Nós alcançamos nesse evangelismo mais ou menos 300 pessoas. E a gente usou a criatividade, a Gabi pintava o rosto das crianças, eu desafiei eles no chutinho, na bola, né? Todos ganharam de mim. Mas o negócio era esse, eu deixei eles ganharem, pensando, não, eu ganhei do brasileiro, um negócio assim. E eles ficaram super felizes. E nós conseguimos uma foto do Rames Rodrigues, desse tamanho, que para eles é assim, o cara. E aí a gente ia lá e tirava fotos, e aí a gente ia e falava de Jesus. E pessoas, a gente, igual a Gabi falou, pensa que lá é tudo muito fácil, mas é mais difícil do que aqui. Só que a diferença é que eles não olham para a dificuldade, eles oram e as coisas acontecem, né? Porque a palavra de Deus diz que tudo que a gente pedir em oração, se a gente crer, a gente vai receber. A palavra também diz que a oração, ela é poderosa, ela é eficaz. Mas por que a gente não tem visto as coisas acontecerem? Será que a gente tem orado? Né? Então, o resumo assim que me impactou muito, de ver nos bastidores tudo que a gente vê de grandioso lá, queria que já colocasse aí no ponto o vídeo dos jovens, é tudo através da oração. Então você vai transformar a sua vida, você vai transformar a sua família, você vai transformar a política do Brasil, você vai transformar a realidade do seu bairro, você vai diminuir a violência, você vai restaurar o seu casamento, você vai transformar a sua vida, você vai ser liberto do seu vício.
tudo simplesmente orando. Amém? Antigamente, geralmente quando vem uma pessoa aconselhar e a pessoa conta 3 quilômetros de problemas, aí você fala assim, ora. Aí a pessoa, pô, fiquei 3 horas me abrindo para você mandar eu orar. Mas é porque a realidade é essa, né? A gente precisa orar mais, a gente precisa não aceitar o que tem acontecido, os problemas, as dificuldades, as nossas lutas, e orar, nos posicionar em oração. Gostaria de agradecer a Gabi. E eu vou passar só um trechinho do congresso lá que nós participamos, de jovens. Transformar ese auditorio en un ejército de soldados. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el tiempo de ser un soldado. Que nunca te des por vencido. God wants to use you. Dios quiere usarte. He wants to do miracles Él quiere in you hacer milagros en ti and through y you. a través de ti. Hoy te entrego todo lo que soy, Señor. Hoy pido, Dios, que tú cambies mi naturaleza. What would it be like if I gave my life to Jesus? ¿Cómo será todo si le entregas tu vida a Cristo? You can be the example. Tú puedes ser el ejemplo. Why would you go any longer in this way? ¿Por qué continuar viviendo de la manera When que lo has God hecho? offers you abundant Cuando life. Dios te está ofreciendo vida You abundante, cannot earn it. es algo que no te puedes ganar, It's a gift you must receive. sino que es un regalo. Cuando tu corazón está herido, cuando tu corazón está sangrando, eso atrae las fuerzas del mal. Dios te trajo hoy. Él quiere sanar tu corazón para Amém. que luego tú puedas ser. Ele é um pouco grande, depois a gente vai compartilhar na internet, mas só para a gente ter uma ideia, para quem ainda não conhece lá, do tamanho que é o negócio. E não é porque eles são ricos, não é porque Deus gosta mais deles, mas é porque eles oram, né? Então, vamos começar? Amém? Então fique de pé, pegue sua Bíblia, você tem o maior poder do mundo nas suas mãos e na sua boca. O poder da palavra e o poder da oração. Amém? Não esqueça disso não. Vamos abrir a Bíblia em João, capítulo 5, versículo 1. João 5, 1. O tema da palavra hoje é perto, porém distante. Amém? João 5, versículo 1 diz o seguinte. Todos acharam? Amém? Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que estava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Amém? Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado, Deus, por esta palavra. Deus, eu te peço que o Senhor venha fazer algo grandioso,
um milagre, ó Deus, grandioso nas nossas vidas hoje. Pai, eu te peço que esta palavra, ó Deus, que é eficaz, que tem, ó Deus, o poder para transformar toda e qualquer realidade em uma realidade de abundância, em uma realidade de paz, em uma realidade de alegria, de cura e de salvação. Deus, eu te peço que esta noite venha ser uma noite de realmente uma grande colheita. Ó Deus, que essa palavra venha ser semeada, venha crescer, venha frutificar, Deus, e que nós venhamos ver os frutos, ó Pai. Deus, eu te peço, Espírito Santo do Senhor, comece a tocar, o Senhor já está presente em nosso meio, comece, ó Deus, a tocar os corações, comece, ó Deus, a abrir as mentes, ó Deus, a amolecer os corações, ó Deus, e que esta venha a ser uma noite de uma grande colheita, em nome de Jesus. Pai, usa-me, faça que eu venha diminuir, Senhor, para que as palavras, ó Deus, proferidas pela minha boca, venham ser palavras inspiradas pelo Teu Espírito Santo, Deus, em nome de Jesus, amém. Amém? Podeis assentar? Como eu tinha falado, lá Deus honrou muito a nossa igreja, porque todo lugar que a gente estava, a gente falava do pastor, da pastora, da nossa igreja, mostrava fotos, mostrava vídeos, e a gente teve o privilégio de pregar e ministrar em algumas células, em discipulados. A gente pregou num discipulado lá com mais de 30 líderes, pregamos em uma célula para novos convertidos, pregamos para um grupo de pastores. Assim, meu Deus, eu falei, Jesus, o que eu vou arrumar aqui? Mas foi o Senhor que está mandando, então a gente vai indo. Aprendi a não ter mais medo, não. E o pastor Fernando Ramos, para quem conhece a visão, é um pastor muito conhecido, e é um dos pastores principais da igreja, e ele fez até um churrasco para a gente, né? Então, assim, Deus foi muito bom para conosco. No meio de só frango com abacate, comer uma picanha, né? Muito bom. E essa palavra, eu fui desafiado por uma das líderes lá, discípula da pastora Sara, que é filha do pastor César, que é líder da rede de jovens lá, a ministrar nessa célula para novos convertidos, e ela já me deu o tema e o versículo. E quando eu peguei para ler o versículo, era sobre essa cura desse paralítico, e eu nunca tinha lido com o intuito de extrair algo, né? E eu orei a Deus, muito preocupado, meu Deus, já é amanhã, o que eu vou arrumar? Não entendi nada dessa palavra. E o Senhor ministrou ao meu coração sobre 4 realidades, sobre 4 atitudes que nós devemos tomar para alcançar o nosso milagre. Amém? Quem aqui quer conhecer essas 4 atitudes? Amém. Então, gente, vamos contextualizar a história. Prometo que vou ser breve. Jesus estava lá cumprindo a missão dele, que era de curar as pessoas, de ensinar, de pregar, de libertar, de fazer maravilhas e de salvar as pessoas. E ele passou ali, perto ali, a porta das ovelhas, e ali havia um tanque. Mas não é tanque de lavar roupa, é tipo uma piscina. E dentro da piscina o que é que tem? Água. E ali ficava um monte de pessoas, porque de tempos em tempos aquela água chacoalhava, e a primeira pessoa que entrasse ali dentro daquele piscinão, daquele tanque, ela era curada. E por causa disso, ali se juntou uma quantidade muito grande de pessoas enfermas. A palavra diz aqui de enfermos em geral, de coxos, de cegos, de paralíticos. E eu acho que o autor aqui, João, ele só resumiu, porque tinha um resto tudo de doença. Porque era um lugar em que os enfermos ali, as pessoas que necessitavam de algo, e eu acho que todo mundo aqui precisa de algo, e eles ficavam ali à beira daquele tanque, na expectativa daquela água se mexer, para eles se lançarem ali e serem curados. E era um lugar muito triste, era um ambiente muito sombrio, porque você conhecer uma pessoa doente é muito triste. Imagina centenas, talvez milhares de pessoas. Ontem, quando eu estava ministrando na rede de jovens, eu falei que antigamente você ia no centro da cidade. Hoje, graças a Deus, as coisas estão melhorando, mas tinha muitas pessoas nas ruas, doentes.
Eu lembro que uma vez eu era criança, eu tinha até que ir olhando assim, que eu costumava até tropeçar nos caras lá. E uma vez a senhora estava lá, uma senhora com deficiência visual, com a latinha assim, sacudindo no chão. Eu tropecei, chutei a latinha dela. E ela imediatamente saiu catando cada moeda. Eu falei, uai, não é cega? Sem brincadeira. Ela olhou até o carro atravessando para pegar a moeda no meio da rua. Mas enfim. Imagina naquela época, que as pessoas não tinham acesso a saneamento básico, as pessoas não tinham algumas vantagens, algumas coisas boas que a gente tem hoje. Aquele lugar era um lugar deplorável. E as pessoas ficavam ali por 2, 3, 10, 20, 38 anos, sentados, esperando que a água se mexesse para eles alcançarem a cura, o milagre, a transformação. E a primeira realidade dessas 4 que a gente precisa para a gente alcançar, que a gente precisa deixar de fazer para a gente alcançar a nossa cura, o nosso sonho, o nosso milagre, ter a visão de Deus realizada na nossa vida, é sair do comodismo. Amém? Qual que é a primeira atitude? Aqui no versículo 3 fala que naquele lugar tinha uma multidão de enfermos que eles ficavam esperando o movimento. Para muitos ali, aquele lugar era um lugar de comodismo. Muitas vezes eles não tinham nem tanta expectativa para a cura, mas eles gostavam de ficar sentado ali, como muitas vezes atualmente acontece, de pessoas que são acomodadas com seus problemas, pessoas que são acomodadas com a realidade familiar, pessoas que são acomodadas talvez com a enfermidade, com a destruição do casamento, com os vícios, com os problemas, com as brigas. E muitas vezes a gente se encontra nessa posição, nós acostumamos com o nosso problema, a gente até acredita que existe algo que pode nos transformar, mas a nossa posição é de ficar sentados, vendo as coisas passarem. Não, você é salvo, você é salvo. Não, a igreja, eu gosto, a igreja é bênção, né? Jesus ama a gente. E passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, e nada acontece na nossa vida. Por quê? Porque estamos perto do milagre, perto da bênção, mas muitas vezes o nosso coração, a nossa mente e o nosso espírito está distante. A palavra de Deus sempre nos ensina a correr atrás. Interessante que todos os grandes homens da Bíblia, os discípulos de Jesus, todos eram homens que foram chamados, eles estavam trabalhando. Em nenhum momento da Bíblia o profeta teve que ir lá, meio-dia e meio, bater na porta do cara, acorda, Deus está te chamando. Davi, ele estava cuidando das ovelhas. Abraão, ele tinha a vida dele, né? Gideão estava lá malhando trigo. Levi estava sentado ali onde ele trabalhava, coletando os impostos. Pedro estava pescando. E a palavra nos ensina a ter movimento, a ter atitude, a ter ação. Porque a bênção de Deus já está disponível para todos nós. A diferença, o motivo pelo qual alguns alcançam e outros não é porque Deus faz acepção de pessoas, não é por causa de nada, mas é porque um tem atitude e tem ação e o outro não tem. Talvez algum familiar de alguém que batizou hoje, acha maravilhosa a história, a transformação, mas não tem coragem de tomar atitude e de buscar a mesma transformação para a vida. Talvez você está nos visitando hoje, você viu aqui o povo pulando, o povo gritando, alegre. Você viu o testemunho dos 2 aqui que passaram pelo batismo. Durante muito tempo a gente acha que é algo tão distante para a gente.
Eu cheguei a pensar que eu não conseguiria, que não era possível para mim. Uma das vezes que eu visitei aqui a igreja, tinha sido um dia que o pessoal tinha voltado do encontro, e eu vi o testemunho do Guilherme, vi o testemunho do Rafa. Eu falei assim, meu Deus, os caras não prestavam, ensinava até o diabo a pecar, e eles estão na presença do Senhor, e eu não acreditava em mim mesmo. Eu achava lindo para os outros, mas eu não acreditava para mim mesmo, porque eu estava acomodado com a minha situação. Dá uma cutucada no seu irmão, fala com ele, saia do comodismo. Deus, Ele quer algo, Ele tem algo maravilhoso para a sua vida, mas você precisa levantar, você não tem que ficar sentado, você tem que buscar. Aquela mulher que estava com fluxo de sangue, ela já debilitada, porque há anos ela tinha uma hemorragia imensa no seu corpo, e ela fraca, e as mulheres naquela época sofriam preconceito. Aquela doença que ela tinha era uma doença digna de preconceito para aquela sociedade, e ela não olhou para a doença, ela não olhou para o sexo dela, ela não olhou para a fraqueza dela, ela não olhou para a dificuldade dela, ela ouviu falar que Jesus estava passando, e correu atrás de Jesus, e viu a multidão, e furou a multidão, e chegou lá e tocou em Jesus, e ela foi curada. Mas enquanto isso, o paralítico estava lá. Nó, mexeu. Ano que vem eu vou. Nó, mexeu. Na hora que tentava ir, já entrou 3. Eu imaginava a briga. Eu imaginava a briga daquele negócio, quando a água murchava. É igual quando na escola você jogava bala de grila. Vocês lembram? Nó, soco na cara, por causa de uma bala. Eu imagino aquele tanque na hora que mexia, e de repente o cara lá com a bengala, ele mexeu, eu não vou falar com ninguém. Ele já tentando ir, na hora que ele já chegar, já pulou 3. Aí o cara que foi com uma gripe, voltou com perna quebrada, com cabeça doendo, todo arrebentado. A gente tem que imaginar, viajar na palavra de Deus, para a gente saber da dificuldade que eram as coisas. Mas aquele homem continuava parado. Mexeu de novo. Um dia eu chego lá. Passou mais 2 anos. O anjo desceu, mexeu. Iam lá, dava um tibum, saía novo. E ele só vendo. Ele só meu Deus, vislumbrando. E ele só vislumbrando a bênção. Ele estava perto, mas ele não entrava. E quantas vezes a gente está perto da bênção da gente, mas a gente não entra? Você ficar parado na porta do céu não te faz aproveitar o que existe dentro do céu. Você chegar perto da sua bênção não te faz provar dela. Você precisa levantar para romper a mentalidade do comodismo, não aceitar a realidade da sua casa, da sua família, da sua própria vida, da sociedade, da política, porque as pessoas mais cômodas, quando a gente está envolvido com o comodismo, a gente entra para a segunda realidade, que é a realidade da desculpa. Abre o versículo aí, versículo 7, fala o seguinte: o 6, Jesus, sabendo da enfermidade dele, chega no senhorzinho lá e fala assim: amado, você quer ser curado? Qual que foi a resposta dele? Até babei aqui. A resposta dele: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, na hora que eu começo a ir, desce outro antes de mim. Jesus, qual que foi a pergunta de Jesus? Jesus perguntou assim: por que você está aí? Não. A pergunta de Jesus foi: você quer ser curado? Qual que seria a resposta? Sim ou não, não é? Qual que foi a resposta dele? Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Sabe o que é isso? Síndrome do coitadinho, que nós temos muitas vezes.
E aí, meu irmão, como é que está a sua vida? Já conseguiu? Não. Coitado de mim. Meu pai não me ajuda, minha mãe não me ajuda. Ninguém me ajuda, ninguém gosta de mim. Ó vida. Ó. É a síndrome do coitadinho. Que muitas vezes dentro da igreja, a gente tem a palavra de Deus na nossa mão, a gente tem um tanque na nossa mão, a gente tem a cura, a gente tem a libertação, a gente tem um milagre, a gente tem a liberdade, a gente tem a transformação da vida na nossa mão. A gente está perto, é só abrir e começar a ler. É só vir na igreja, é só aceitar Jesus, é só tomar uma atitude. Mas o comodismo do pecado nos leva a inventar milhares, centenas de milhares de desculpas. Ah, mas você não conhece a minha história, você não conhece o meu problema. Pastor, para você é fácil, você é pastor. Hoje eu estou sendo, mas está sendo difícil. Mas, glória a Deus. A gente precisa parar de dar desculpas. Jesus, que era muito amoroso, porque se fosse eu, vou confessar um pecado. Ô meu filho, você quer ser curado? Não, mas não tem ninguém que me leva no tanque. Eu estou te perguntando se tem alguém que não te leva no tanque. Ah, mas tem 38 anos, na hora que eu vou já chega alguém. Eu estou perguntando por quê que você está assim? Eu não quero saber, eu quero te curar. Talvez o pastor fale aqui, levante a sua mão, aceite a Jesus, e você pensa assim, mas eu ainda sou um cachaceiro. Não, mas eu sou terrível. Eu sou um filho muito rebelde. Jesus, ele não está perguntando o que você é, ele quer te curar. Amém? Jesus, ele não quer saber da vida ruim de ninguém. Porque ele tem uma vida boa, nova e abundante. Jesus em nenhum momento ele sentou para bater papo, para ficar ouvindo as desculpas dos outros, para ficar lamentando com os outros. Muitas vezes quando vem algum jovem aconselhar e vem contando as multidões de problemas, às vezes eu sou até grosso. Eu falo assim, eu não quero saber do seu problema. Jesus tem a resposta. Ah, mas nada. Mas, não, é simples. A gente tem a resposta para tudo, a gente tem a palavra de Deus, a gente tem o sangue de Jesus, que escorreu até a última gota, para nos dar salvação, para nos dar libertação, para nos dar cura, para transformar a nossa história, para nos fazer um homem de valor, para resgatar a nossa integridade. Já foi derramado, Jesus não precisa de vir de novo, Ele só está te perguntando, você quer ser curado? Você quer ser transformado? Jesus ele chegava e falava, o que queres que eu te faça? E durante muito tempo eu achava que era uma pergunta meio boba de Jesus, porque ele chegava no cego clamando para enxergar, e ele falava assim, o que você quer que eu te faça? Um pão que não é, né? Mas por que Jesus perguntava? Porque ele queria ouvir da própria boca. Porque quando você pede, você está declarando. Então você precisa determinar e declarar a sua mudança de vida. Não olha para a dificuldade, não olha para o problema. Aquele homem, Jesus perguntou se ele queria ser curado, e ele veio falar das dificuldades dele, ele veio falar dos problemas, ele veio falar dos impedimentos, dos empecilhos, mas Jesus não perguntou isso, ele perguntou se queria ser curado. Talvez o laudo médico seja de uma doença incurável. Talvez você tenha vivido uma realidade que você herdou do seu bisavô, do seu tataravô, do seu avô, do seu pai, e você é acomodado com isso, você já não vê mais a transformação para a sua própria vida. Mas Jesus veio, como a gente falou hoje de manhã, Ele não veio para dar um jeitinho, Ele veio para transformar. Ele quer transformar a sua vida. Você só precisa parar de olhar para as suas dificuldades. Você só precisa parar de olhar para os seus problemas. Aquele cego de Jericó, cego,
Ele não precisou nem de ver Jesus. Ele ficou sabendo que Jesus estava ali perto, e ele foi atrás da bênção dele, ele clamou, ele chorou, e ele recebeu. Aquela mulher sírio-fenícia, ela chegou até a provocar Jesus. Jesus falou assim, mas eu não posso. Mas ela disse, até as migalhinhas. A mulher do fluxo do sangue não olhou para o problema, não olhou para a dificuldade, mas olhou para Deus, olhou para Jesus e vislumbrou, e não ficou só no vislumbramento, mas foi atrás e conseguiu. E Jesus, ele trouxe você aqui hoje, Jesus me trouxe aqui hoje, Jesus nos trouxe essa palavra, porque ele está te perguntando no seu ouvido agora, e aí, você quer? Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que precisam de cura. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que precisam de uma vida nova. Então não faça como esse homem. Quando a gente fizer o apelo, não fala assim, mas eu ainda sou muito bêbado. Mas eu sou muito vacilão. Mas aí os caras do morro, o que eles vão pensar? A confiança começa aí mesmo. Porque você pode ter certeza que Jesus não vai deixar nenhuma vírgula sem ser resolvida. Amém? Para a gente começar a encerrar. Depois da desculpa, vem a frustração. Quantas pessoas estão frustradas com a sua própria vida? Quantas pessoas já não veem nenhuma alternativa, já não acreditam mais em si mesmo, já não acreditam mais no seu casamento, já não acreditam na sua cura, na sua libertação, já não acreditam numa vida nova, porque tem vivido uma vida, um ciclo vicioso de problemas, de derrotas, de desgraças. Por quê? O tanque está ali, Jesus está ali, mas a gente precisa sair do comodismo, a gente precisa abandonar as desculpas, e se a gente não tomar essa atitude, o comodismo gera desculpa, e o comodismo mais desculpa gera frustração, e é o ponto de que muitas pessoas chegam e já não tem mais nenhuma perspectiva de vida, já não tem mais nenhuma perspectiva de mudança, acha tudo bonito, vislumbra tudo, chega perto, mas está distante. E em quarto lugar, a cegueira espiritual. Aquele homem, ele não era cego, ele era paralítico. E ele tinha Jesus em frente a ele. O homem enviado de Deus. Um homem que era o próprio Deus. O homem que tinha ressuscitado mortos, expulsado demônios, transformado centenas e milhares de vidas. Ele não precisou nem de se levantar e ir atrás deste homem, Jesus. Jesus foi até ele. E eu fico imaginando Jesus assim, E aí? E o que aconteceu? Ele não reconheceu Jesus. Ele perdeu a oportunidade de falar, sim, eu quero. E é o que muitas vezes as pessoas, até mesmo dentro das igrejas, estão passando, que é a cegueira espiritual. Os cegos que Jesus curou não precisaram enxergar fisicamente para perceberem a presença do Mestre, do Senhor dos Senhores, e eles alcançaram. Aquele homem não era cego fisicamente, mas ele era um cego espiritual. Infelizmente, muitas pessoas sentadas nas igrejas há anos se tornaram cegos espirituais. Porque lá atrás, em vez de abandonar o comodismo, resolveu alimentar o comodismo, começou a criar desculpas. Desculpa porque a célula não cresce, desculpa porque não cresce espiritualmente, desculpa porque não dá certo em trabalho nenhum, desculpa porque até hoje está na vida da droga, do crime, do alcoolismo, da prostituição.
Não é fácil, não é fácil. O que a gente mais ouve é que não é fácil. Não é fácil para ninguém. Nem para Jesus foi fácil. Ele foi tentado em todas as áreas. E ali na noite que ele foi traído, ele falou assim: Deus, se possível, afasta de mim, mas que seja feita a tua vontade. Então o negócio de ser difícil, inventa outra. Não é desculpa. E aí, se a pessoa não despertar, não romper com a desculpa, não romper com o comodismo, não romper com a frustração, vem o passo da cegueira. E aí, nesse passo, é muito complicado. É muito complicado. Porque é quando a pessoa já se distanciou tanto de Deus. Porque Deus, ele não distancia de nós. Nós é que distanciamos dele. É como um celular e antena. Se você está ali perto da antena, o sinal está no máximo. Quando você vai se afastando, se afastando, se afastando, igual eu fui para a roça, não tem antena nenhuma, não tem sinal nenhum. Então o problema é com a antena? Não é. O problema é com a posição em que o celular se encontra. O problema é com Deus? Não é. O problema é com a posição em que você se encontra. E felizmente muitas pessoas se distanciam tanto que elas acabam perdendo a influência do Espírito Santo. Mas eu gostaria de te dar uma notícia. Enquanto a vida, há esperança. Jesus, ele poderia ter saído e falado assim: vacilão, perdeu a oportunidade. Mas não. O que ele disse? Jesus, ele ouviu só ele completar a frase, e Jesus falou: então, disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Uma coisa interessante que eu vejo que Jesus, assim como ele participou da criação do universo, em que todas as coisas foram criadas através da voz, da palavra, a cura dele, a libertação, a transformação, também veio tão simplesmente através de uma palavra. E ele tem palavras para você hoje. Em nenhum momento Jesus, quando ele curava, ele ajudava o cara a levantar. Ele determinava: levanta-te, toma o teu leito e anda. E hoje eu gostaria de saber, tem alguém aqui hoje que gostaria de se levantar, sair do comodismo, não olhar para a dificuldade, não olhar para o problema, não olhar para as frustrações? Talvez você está cansado de tanta derrota, de uma sequência de dificuldades, de uma sequência de problemas, e nada dá certo. Eu não vim aqui à toa. Eu poderia estar deitado na cama assistindo Fantástico, Gabi fazendo a janta, levando lá. Nós não estamos aqui, isso aqui não existe, esse culto não existe, os pastores estão ali, não é à toa. É para te dizer: há esperança para você. Há esperança para você. Tem alguém aqui que quer levantar sua mão, quer aceitar Jesus? Quer ter a sua vida transformada? Não olhe para a dificuldade, não olhe para o problema, não olhe para as barreiras. Talvez você não imagina como vai acontecer. Jesus não explicou para ninguém como é que ele curou. Ele simplesmente curou. E ele quer transformar a sua vida. Existe alguém aqui esta noite, o nosso horário já está se findando, que gostaria de aproveitar essa oportunidade e ir para casa transformado, aceitar Jesus? É uma atitude tão simples. A palavra de Deus diz lá em Romanos que a gente precisa apenas confessar e crer com o nosso coração. Talvez você creu nessa palavra, mas você precisa apenas levantar sua mão. Glória a Deus.
Eu tenho certeza que tem pessoas que estão com o coração assim pulando e querem estar aqui à frente, mas que está com medo, está com vergonha, está olhando para algumas coisas que tem que resolver. Eu te digo, não olha, venha. Como que vai acontecer? O que vai acontecer? Não se preocupe, apenas venha. Glória a Deus. Existe mais alguém aqui que gostaria de tomar essa decisão? Aleluias, glória a Deus. Talvez o seu coração não está normal, não está acontecendo nada, mas venha também. Não perca a sua oportunidade. O nosso passado se passou, já a palavra já diz. O nosso futuro a gente não consegue determinar nada, mas você pode fazer um hoje diferente. E a diferença, a decisão que você tomar hoje vai refletir por toda a sua vida. Aleluias, glória a Deus. Mais uma vez. Aleluias. Mais uma vez. Você que quer, pelo menos provar. Ó, esse pastor falou esse negócio aí, aquele menino deu um testemunho aqui, aquele pastor Osmano ali falou também uns negócios. Vamos ver qual é de que é. Vem. Aleluias. Glória a Deus. Amém. És o Rei do meu coração, que tua glória brilhe em mim, exaltado seja, Senhor, te adorarei. Vem sobre mim, Aleluias. vem sobre mim, Espírito de Deus, enche o meu coração. Aleluias. Quem aqui tomou a decisão? Levanta a mão, só para eu saber. Amém, amém. Glória a Deus. Talvez você pense assim, mas é só isso? É só isso. Eu vou fazer uma oração. Talvez você ainda não saiba como orar, mas isso vai acontecer naturalmente. Orar nada mais é do que você falar com Deus. E ao seu lado tem pessoas que te amam, que vão te ajudar, que vão caminhar com você. E você precisa apenas repetir essa oração comigo. Quem está decidindo pode vir. Amém? Apenas repita essa oração comigo. Amém? Senhor Jesus. Pode falar com convicção, para todo mundo ouvir. Senhor Jesus, neste momento, eu entrego a minha vida ao Senhor e o reconheço como o único e suficiente Salvador da minha vida. Agora, Jesus, me dê o Espírito Santo, apague o meu passado, transforme a minha vida e faça de mim um homem e uma mulher nova. Em nome de Jesus, amém, amém. Eu gostaria de convidar os pastores. Nós vamos... Vou chamar os pastores, nós vamos orar por vocês. Amém? Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Deus, por essa noite em que a Tua palavra foi concretizada, foi cumprida. Muito obrigado, Deus, porque nós cremos que aqueles milagres que o Senhor fez no passado, eles são, ó Pai, disponíveis para nós hoje. E eu te agradeço, Deus, por essas vidas entregues ao Senhor. Deus, eu sei que tem pessoas aí atrás que gostariam de estar aqui. Eu te agradeço por essas pessoas, Deus, e te peço, em nome do Senhor Jesus, o Senhor venha transformar essas vidas.
Nós declaramos a cura, a libertação, ó Deus, a realidade dos sonhos, ó Deus, os projetos do Senhor, ó Deus, o propósito do Senhor sobre cada vida, Senhor, que venha se tornar uma realidade. Em nome do Senhor Jesus, nós desligamos, nós desatamos, nós declaramos, ó Pai, a falência de todo o plano forjado do maligno contra essas vidas. E ministro o Espírito Santo do Senhor, ó Deus, que o Senhor comece a tocar os corações, que o Senhor comece a falar, que o Senhor comece a transformar, a impactar, e que o Senhor dê uma vida nova. Sopra, Senhor. Sopra, Deus, sopra esse fôlego de vida, Deus, ó Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Amém. Agora você vai olhar para trás, você vai conhecer a sua nova família e tem uma equipe de consolidação. Fôlego de vida, sopra, vida, sopra, fôlego de vida.